Oi pessoal, graça e paz. E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a graça de Deus. E o que seria a graça de Deus? A graça de Deus é que eu posso estar errando, pecando e fazendo tudo que eu quero. Depois eu peço perdão e Deus me perdoa. Essa é a graça de Deus, que Deus vai me perdoar se eu me arrepender. A graça de Deus é um favor imerecido, ou seja, é algo que Ele nos dá que não merecemos. É um presente que dá à pessoa que não merece, mas a pessoa que deu é generosa. E essa pessoa que nos dá a graça é Deus. E se nós confessarmos os nossos pecados e tudo que nós fazemos, Ele nos perdoa sim. Por quê? Pela graça Ele nos perdoa. A salvação é uma graça de Deus. Nós não merecemos ser salvos, mas por meio de Jesus Cristo, nós somos salvos pela graça de Deus. Então a graça de Deus é um favor imerecido que não merecemos, mas Deus, por ser tão generoso e por nos amar tanto, Ele nos concede a graça de graça. E quando falamos de graça, podemos nos lembrar de quem? De Jonas. É o cara que foi engolido pela baleia. Tô brincando, vamos fazer de novo. E quando falamos de graça, nos lembramos da história de Jonas, onde a graça de Deus se manifestou sobre a vida dele. Como sabemos, Jonas era um profeta de Deus, era um vocacionado, e Deus deu uma ordem para que Jonas fosse até a cidade de Nínive e lá ele fosse clamar contra aquela cidade para que aquele povo se arrependesse das maldades e das coisas horríveis que estavam fazendo. E por tanta maldade, Deus queria que Jonas fosse lá, clamasse contra ela para que aquele povo se arrependesse. E o que é que Jonas faz? Jonas fugiu daquilo que Deus ordenou, fugiu do propósito de Deus para a vida dele. E Jonas, vai para um navio, compra sua passagem e viaja para uma direção totalmente contrária daquilo que Deus ordenou para a sua vida. E dentro desse navio, Jonas vai lá para o porão fazer o quê? Dormir. Jonas vai lá descansar e não está nem aí, não está nem um pouco preocupado com aquilo que Deus pediu para ele fazer, nem está preocupado com aquele povo que estava precisando de uma palavra de Deus. E quantas vezes nós sabemos o que temos para fazer, sabemos daquilo que Deus nos ordenou e a gente acha melhor ficar como? Na nossa zona de conforto, dormindo, assistindo séries, assistindo Netflix. Às vezes a gente prefere fazer o que? Nossa própria vontade, ficar no nosso conforto, ao invés de sair, de evangelizar, de falar para as pessoas do amor de Deus. Muitas vezes a gente age como um Jonas e muitas vezes nós somos como um Jonas, desobedientes e fazendo tudo aquilo contrário do que Deus quer que façamos, tudo aquilo fazendo contrário do que Deus deseja para as nossas vidas. Mas Jonas, dentro daquele navio, ele confessa que tudo que estava acontecendo ali é porque ele tinha sido desobediente ao Deus dele. E ele pede para que joguem ele, lancem ele no mar. E Jonas, nesse momento, ele está se sacrificando porque ele não obedeceu. E a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E Jonas estava querendo ser sacrificado ali pelas pessoas, porque ser jogado no mar, no meio de uma tempestade, poderia muito bem morrer afogado. Só que o que é que Deus faz? Deus providencia um grande peixe para engolir Jonas. E esse grande peixe é a graça de Deus. Se formos pensar assim no nosso pensamento humano, Jonas merecia morrer. Mas a graça de Deus é nos dado, não porque merecemos, mas porque Deus é generoso. E Deus providenciou esse grande peixe para que engolisse Jonas vivo e para que dentro desse peixe Jonas pudesse reconhecer que ele tinha desobedecido, que ele tinha errado, que ele tinha ido contrário daquilo que Deus mandou. E dentro desse peixe, Jonas passa 3 dias e 3 noites. E é necessário ele orar, se arrepender, e Deus dá uma nova oportunidade a Jonas. E esse grande peixe foi uma nova oportunidade que Deus deu para Jonas. E foi a graça de Deus que alcançou Jonas. Não é porque merecemos e não é porque Jonas mereceu. É a graça de Deus que nos alcança. E todos os dias Deus nos dá novas oportunidades para que eu e você entendamos como Ele é grande e como Ele nos ama.
e saber que as oportunidades que Ele nos dá não é porque a gente merece. Jonas não merecia, mas porque Ele é bom, porque Ele é generoso. E a graça de Deus nos alcança todos os dias. Que possamos aprender que não podemos fugir de Deus e que não devemos fazer nossa própria vontade. E que precisamos confiar em Deus, porque Ele nos capacitará aquilo que Ele nos confiou aí e aquilo que Ele nos confiou fazer. E saiba que Deus sempre providenciará muito além do que podemos imaginar e muito além do que podemos pedir, pois Deus é Deus. Amém? Então foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui para ajudar na divulgação do vídeo, como também do nosso canal. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para fazer parte da nossa família aqui no YouTube, tá bom? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande beijo no seu coração. Tchau, fiquem todos na paz.